Senta que lá vem história. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Nathalie, sua sommelier de romance, e para essa semana eu separei este Girls Love aqui, que é The Iron Inside. Eu estou muito indignada de que ninguém nunca me pediu para ler essa obra, ninguém nunca falou para mim que essa obra existia, e eu tive que descobrir ela sozinha. O que vocês estão fazendo que vocês não estão me mandando essas obras maravilhosas, saber o que eu amo, qualquer tipo de romance minimamente complexo, principalmente esse daqui que se passa numa era pós-apocalíptica, com muita ficção científica, e eu amo ficção científica, então vamos começar a história. Essa obra se passa dentro de um mundo pós-apocalíptico futurista, onde o que é chamado de poeira varreu meio que a vida humana na Terra. Não foram todos os humanos que morreram, mas assim, a grande maioria morreu, e a Terra se tornou inabitável. O sol ficou quente demais, a Terra ficou infértil, os pequenos animais peçonhentos sofreram modificações, mutações, no qual eles ficaram gigantescos. Então você vai sair, você vai ver um rato desse tamanho, do tamanho de um carro. Então não tem mais como viver na Terra. Os sobreviventes estão morando no grande bunker, um bunker com 20 andares para baixo, no que é chamado de antiga Seul, porque já não existe mais Seul, Seul foi destruída. E é bem complexo, porque não são simplesmente sobreviventes comuns que foram morar lá naquele bunker, e sim sobreviventes que são denominados como futuristas. E o que são esses futuristas? São pessoas que ainda em vida, antes que começasse toda essa bagunça de apocalipse, porque ninguém estava esperando esse apocalipse, se inscreveram para serem futuristas. Ou seja, é como se fosse um teste para a faculdade. Você tem que estar na sua melhor aptidão física, você tem que estar na sua melhor aptidão intelectual, e aí se você passa em todos os testes, você é congelado numa cápsula de criogenia para que você seja poupado para o futuro. Ou seja, eles estão guardando os melhores corpos e as mentes mais brilhantes para investirem no futuro, bem no futuro mesmo. Então você meio que sabe, mas não sabe quando vai ser desperto. Você pode ser congelado agora e ser despertado daqui a 10 anos, como daqui a 100 anos. Não tinha como você saber. Só que nesse meio tempo que essas pessoas estavam congeladas, aconteceu esse apocalipse e elas foram as únicas sobreviventes. Só essas pessoas, e elas foram levadas para os bunkers. 20 metros no subsolo, são 20 andares para baixo no qual essas pessoas estão vivendo, e é quando a nossa protagonista acaba sendo despertada de seu sono, que é essa daqui. Eu não vou dar o nome dela ainda, mas eu vou explicar pra vocês logo o porquê. Vou chamar ela só de Prota por enquanto. E teve um pequeno problema com a cápsula de criogenia. Não era pra ela ter aberto agora, mas acabou abrindo. Então quando ela desperta, ela tá num lugar completamente desconhecido, que não é o que eu havia acordado, de onde ela estaria, com um monte de gente estranha, e ela tá assim, toda coberta de sujeira, de sangue, porque a cápsula dela meio que quebrou. E ela fica assustada, e ela começa a empurrar as pessoas, empurrar a médica que tá tentando falar com ela. Ela tá apavorada, gente. Ela tá apavorada. A bicha ficou congelada, pelada. Ela não tá entendendo nada. E é quando aparece a Ibaek, que vai ser o seu futuro par romântico. A Ibaek consegue neutralizá-la, por assim dizer, e leva ela até a enfermaria, para que ela possa ser cuidada, até porque um corpo que acabou de acordar do coma não pode ser tratado de qualquer jeito. A nossa prota passou por uma coisa que eles chamam de ressurreição, e a ressurreição é quando essas pessoas congeladas são trazidas para essa nova vida, porque não é a Seul que elas esperavam acordar, e sim uma Seul completamente destruída, na qual eles não podem nem sair de dentro do bunker. Isso é uma regra também utilizada para as pessoas que acabaram de ser ressuscitadas, por assim dizer. Você não pode falar o que aconteceu lá em cima. Você tem que mantê-la calma, mantê-la sã, até que você consiga conversar sobre o que foi que aconteceu com o mundo. Só que a nossa protagonista espera? É claro que ela não espera. Ela joga as clássicas perguntas, né? Quem são vocês? O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que tá acontecendo? Ninguém responde nada, só continuam cuidando da saúde dela. Então ela dá um jeito de escapar da enfermaria que ela tá e começa a correr pelo bunker, procurando uma saída, procurando uma porta. E ela consegue subir os andares, só que ela não consegue encontrar nada. A única coisa que ela consegue encontrar são várias pessoas que estão reunidas numa espécie de pátio assistindo a um monitor. E nesse monitor, quem é que está aparecendo? A Ibaek. É uma câmera de vigilância do lado de fora, na qual mostra a Ibaek lutando contra alguns monstros. No caso, eles conseguem sair para a superfície usando um equipamento específico, mas só podem fazer isso durante a noite. Eles não podem sair durante o dia, senão o sol literalmente pode queimá-los vivos. É nesse nível, gente. E ela tá combatendo alguns monstros que estavam ali perto da entrada do bunker para poder manter o bunker seguro. E ela olha, ela fica... O que aconteceu? Isso que eu tô vendo nessa tela
Esse U é a Terra. O impacto, né, gente? Por isso você não pode falar do que aconteceu, porque a pessoa acabou de sair de um coma. Junto com a protagonista, a gente vai descobrindo muitas coisas, como, por exemplo, não tem mais homem. Acabou os homens. Só sobreviveram as mulheres. Muitos homens faleceram, muitos homens não resistiram. As cápsulas de criogenia também não são perfeitas. Então, acontece de eles perderem algumas pessoas. E chegou um ponto que só sobrou mulheres, porque já faz décadas que elas estão dentro do bunker. Décadas, se não for centenas de anos. Não dá pra saber. Literalmente não dá pra saber quanto tempo elas estão vivendo no bunker. Então, elas vivem com um número limitado de pessoas e sempre que elas estão precisando de uma pessoa nova, elas acordam uma das pessoas que está adormecida. E a protagonista foi acordada, não era para ela ter sido acordada agora, mas o objetivo sempre foi acordá-la para que ela substituísse a Ibaek em sua função. Como assim substituir, Nath? O que a Ibaek é? Claro que eles tiveram que se reorganizar como sociedade, tiveram que fazer uma nova infraestrutura para poder funcionar. E essa sociedade é dividida em 3 tipos de pessoas. Nós temos os anciões, os cientistas e a população comum. Os anciões são as pessoas que conseguiram chegar até a velhice, o que é muito difícil nesse mundo, então eles compõem o que parece ser um conselho e esse conselho comanda o bunker. Segundo, temos os cientistas, que são os médicos que cuidam das cápsulas de criogenia, da saúde de todas as pessoas e administram os recursos. Eles também aprendem a fazer várias coisas, todas voltadas para a área da saúde. E as pessoas comuns são as pessoas que vão trabalhar na limpeza, que vão trabalhar na agricultura, que eles têm estufas, ou, como no caso da Ibaek, vão cuidar da segurança, porque ela é a comandante da 2ª divisão militar dentro do bunker. Então ela tem que ser uma mulher forte, ela tem que ser uma mulher muito poderosa e a Prota vai ter que ser a sua sucessora. Então ela vai ter que se tornar tão forte, tão poderosa e tão habilidosa quanto a Ibaek. Porque eles têm acesso a todos os dados das pessoas que foram congeladas. E de todas as pessoas que sobraram, a nossa protagonista é a que é mais apta a exercer essa função. Muito interessante, quando você chega no bunker pela primeira vez, como você passa por essa ressurreição, você também vai ganhar um novo nome. E quem é que vai te dar um novo nome? A pessoa que vai cuidar de você assim que você chegar. A pessoa a qual você meio que vai substituir. Então, é função da Ibaek dar um novo nome para a protagonista, porque a protagonista vai ser a sua sucessora. Elas não têm uma diferença de idade muito grande na realidade, porque, como eu disse, infelizmente a protagonista foi acordada antes, então elas têm ali quase a mesma idade, apesar de que vão cumprir as mesmas funções. Eu acho que uma coisa muito interessante de eu falar é esse negócio dela ter sido congelada e ela ser uma futurista. Essas pessoas que optaram por isso. Na época que ela fez isso, que ela escolheu ser congelada, era considerado uma grande honra. Era considerado uma coisa maravilhosa. A maioria das pessoas achava incrível que você quisesse meio que se guardar para o futuro, para poder contribuir para o futuro. Mas nem todo mundo concordava com isso, até porque quando você escolhe ser congelado, você dá adeus para sua vida. Ou seja, quando você acordar, mais ninguém que você conhece vai estar vivo. Você não vai ter mais pai, você não vai ter mais mãe, você não vai ter mais irmãos, nem amigos. Você vai ficar sozinho. E vai reiniciar o mundo sozinho. Então, quando ela fez, tinham pessoas que apoiavam e tinham pessoas que não. Eu achei isso muito interessante na obra, muito interessante. Eu fiquei até emocionada, na verdade, lendo essas cenas de quando mostra ela quando a Terra não tinha sido destruída, porque ela começou a fazer esses testes muito cedo. Ela era uma adolescente só quando ela decidiu que ela queria ser uma futurista e deixou toda a vida dela pra trás, gente. Eu não teria escolhão. De verdade, eu não teria escolhão. O conceito de vida nessa obra acaba ficando meio emocionante porque não existe mais conceito de continuar a vida, sabe? Eles não têm mais como ter filhos, elas não têm mais como se reproduzir, só sobraram mulheres. Então cada vida é muito preciosa, é muito única. Dentro do bunker todas elas se conhecem, inclusive elas conhecem até as pessoas que estão congeladas. Elas sabem quem tá ali, elas já viram as fichas e elas têm um cuidado esplendoroso com a existência. Exceto, é claro, pelas militares. As militares são as que mais morrem a rodo, porque são as que mais se colocam em perigo, mas a divisão militar 1 e 2 são relativamente pequenas, acho que cada uma tem uma média de 5 ou 6 pessoas. Então, é muito emocionante, porque cada personagemzinho que vai aparecer ali naquela obra,
eles fazem questão de dar ali um pouco de papel, um pouco de espaço. Tem um momento que a protagonista, enquanto ela tá se acostumando, né, com a vida dela, quando ela aceita, né, que ela vai ter que ser uma militar e ela começa a treinar com a sua equipe, ela vai conhecendo a personalidade de cada uma, faz amizade com elas, e não só com elas, como com pessoas de outras divisões, por exemplo, com a divisão de agricultura. Ela conhece uma moça super legal e super divertida que tá plantando um monte de cenouras. Ela deu um jeito de desenvolver várias cenouras ali embaixo. Ela fica, nossa, por que você tá plantando tanta cenoura assim? E o pessoal aqui gosta muito desse legume. Ela, não, na verdade, eu tô plantando um monte de cenouras porque a minha irmã odeia cenouras. E quando ela acordar, eu vou dar essas cenouras pra ela. E a gente descobre que a irmã dela tá congelada numa das cápsulas de criogenia, só que ainda não é o momento dela ser despertada, e ela tá todo esse tempo esperando e cuidando das coisas pra poder recepcionar a própria irmã. Então é uma história que vai ficando cada vez mais emocionante. E a gente vai se emocionando junto com a protagonista, porque ela não entende como as pessoas ali dentro, como todas aquelas mulheres, conseguem ser felizes. Porque a vida meio que acabou. Elas não podem sair dali, elas não podem correr ao sol, elas não podem mergulhar num lago, elas não conseguem viver lá fora. Mas elas conseguem ter felicidade lá dentro. Ela consegue conceber essa ideia, mas ela consegue se enturmar com as pessoas e se acostumar com a vida ali. E é por a gente estar se acostumando com os personagens, estar se apegando àquela nova realidade que dói muito quando a irmã dessa amiga agricultora acaba falecendo por causa de um erro, uma falha técnica que teve dentro da cápsula de criogenia. Então ela perde a irmã antes mesmo que a irmã possa viver essa nova vida, que a irmã dela possa ressuscitar nessa nova vida. E a protagonista fica desolada porque ela entende com aquela morte o peso que a vida tem ali, o peso que cada uma daquelas mulheres que sobraram de um mundo destruído tem. E ela fica chorando, ela fica triste, ela sente aquele luto por uma pessoa que ela nunca conheceu. E a comandante dela a consola, a acalma. Então eu vou aproveitar com esse gancho para falar um pouquinho mais sobre a comandante Ibaek. Logo de cara a gente percebe que a Ibaek não é exatamente como as outras moças. Ela não é como as outras, mas não é nesse sentido. Ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher muito prática, ela é uma militar, logo ela tem que ser uma pessoa bem centrada e bem mais rígida, porque ela precisa manter o grupo dela disciplinado e ela precisa passar segurança para as outras pessoas. É isso que se espera, mas ao mesmo tempo, as pessoas das outras divisões parecem que não gostam dela. E a protagonista percebe isso, ela fica, nossa gente, porque parece que todo mundo aqui meio que não vai com a cara da Ibaek, sendo que a Ibaek cuida da segurança de todas essas pessoas e se sacrifica todos os dias pra manter esse local funcionando. Eu não tô entendendo por que ninguém gosta dela. Até que ela percebe um pequeno detalhezinho, gente, que é quando começa meu estresse com essa obra. Ela vai pra sua primeira missão lá fora, junto com a Ibaek e a equipe, porque algumas das criaturas monstruosas que tem lá fora, se elas forem drenadas, né, tirar os pedacinhos, pegar isso e aquilo, conseguem fabricar remédios a partir dos corpos dessas criaturas. Então elas precisam ir lá, executar a criatura e trazer, o que é um grande risco, mas é necessário porque eles não têm medicação pro resto da vida. Então eles precisam dos recursos que tem lá em cima, e os recursos que tem lá em cima são essas criaturas. Então elas se põem nessa situação de perigo para poder trazer recursos pro bunker e manter o bunker por mais tempo. E a primeira missão é um sucesso, é muito bom. Quando elas voltam para o bunker e informam que foi um sucesso, é quando a protagonista percebe que a Ibaek tem uma proximidade um pouco grande com uma doutora. E quem é essa doutora? Eles meio que chamam ela de prefeita, por assim dizer. A gente pode chamar ela de prefeita. Ela é como se fosse a governante do bunker. E ela e a Ibaek têm uma relação, sabe? Uma relação meio assim. E a protagonista fica, peraí. Ela pega os 5 centavos de neurônio que ela tem e ela joga a moeda e fica... Aí ela pensa, será que é por isso que as outras pessoas não gostam dela? Porque ela gosta de mulheres? Ela pergunta isso, tá? Ela pergunta isso pra algumas colegas e as colegas ficam tipo... Mas amiga, eu não sei se você notou, não tem homem aqui. Não tem como... Amiga, então, não é por isso não. Todas as pessoas com relacionamento romântico aqui é com outra mulher, não sei se você notou. Gente, que vergonha, meu Deus. Ela fica, ué, então não é preconceito. Então, por que não gostam dela? Aí ela descobre outra coisa. As militares são as que vivem menos tempo dentro do bunker, porque elas precisam sair para missões externas. E quando elas saem nessas missões,
elas acabam morrendo. Então elas são a população que vive menos. Elas têm, assim, se a pessoa tem expectativa de vida de 30 anos, elas têm 10 anos. Então elas recebem mais recursos lá de cima, do Conselho dos Anciões e da prefeita. Então, sei lá, se você tem direito a tomar 2 banhos por dia com sabonete, só um exemplo, o pessoal da divisão militar tem direito a 3 banhos com sabonete. Ah, se você tem direito a comer 2 batatas, o pessoal da divisão militar tem direito a comer 3 batatas, assim por diante. Então ela começa a pensar que provavelmente as pessoas não gostam dela por causa disso, porque ela recebe mais recursos e privilégios vindos do Conselho dos Anciões e da prefeita, o que não é 100% verdade, mas não é 100% mentira. Bom, de qualquer forma, é a Ibaek que vai cuidar do treinamento dela, então a partir de agora elas vão ficar praticamente 100% do tempo juntas, inclusive vão dividir o mesmo dormitório. Ai, e só tem uma cama. Enfim, elas vão passar muito tempo juntas mesmo, e ela vai notando como a Ibaek é uma boa pessoa, que não faz sentido as pessoas não gostarem dela por essas trivialidades, por essas besteiras, e elas são grosseiras com a Ibaek mesmo, tratam ela com ignorância, ou então mantêm distância, enquanto isso, a Ibaek literalmente dando a vida para que elas possam se manter vivas. Gente, eu fiquei bem raivosinha, eu fiquei bem chateadinha. Bom, como a primeira missão foi um grande sucesso, então elas vão para uma segunda missão, que é um grande fracasso, porque ocorre um desabamento gigantesco no local que elas estão explorando, e após esse desabamento, a equipe é dividida no meio. Então, a Ibaek e a protagonista são jogadas de um lado, e as outras integrantes do grupo militar são jogadas para o outro lado, elas não conseguem se reencontrar. E pior ainda, durante esse desabamento cai uma pedra de concreto gigantesca na perna da Ibaek e ela fica presa. E a protagonista não tem força para tirar essa pedra de cima dela. E lembrando, elas só podem ficar lá fora durante a noite, porque de dia o sol mata. Então o nascer do sol está chegando e elas estão presas ali. E a protagonista fica desesperada, ela tenta tirar a pedra, ela empurra, ela chora, ela clama por ajuda, só que ninguém tá ali, ninguém consegue ouvi-las. Então a Ibaek respira fundo e diz, olha, pode ir. E a protagonista ficou, oi? E pra onde, minha filha? Deixar você aqui sozinha? Ela, não, pode ir, tudo bem, eu não ligo de morrer aqui. O protagonista, não, menina, não. Você não vai morrer aqui. Você tem uma vida pra voltar, você tem amigas pra encontrar, e você tem uma namorada te esperando no bunker, e você acha que eu vou deixar você aqui pra morrer? Você tá maluca? E aí Ibaek fica, mas eu não tenho namorada. E a protagonista, o quê? Eu não tenho namorada não, do que você tá falando? Ela, ué, você e a doutora, vocês não são, sabe? Ela, não, a gente só, tipo, se pega às vezes, mas a gente não é namorado. Ai, gente. E aí, depois desse mini surtinho, ela também fica, você ainda nem me deu um nome, Ibaek. Todo esse tempo você ainda nem me deu um nome, eu não posso deixar você morrer aqui, nem nome eu tenho ainda. E ela não abandona a Ibaek de jeito nenhum. A Ibaek dá o nome de Baekji pra protagonista nesse momento, que eu já estou quase me debulhando em lágrimas. E o tempo tá passando, ela continua tentando tirar a pedra, ela não consegue, então ela tem outra ideia. E se eu quebrar a pedra? Então ela, não sei de onde é que ela tira o martelo, ela pega o martelo, pega outro negócio e começa a bater, ela consegue rachar a pedra, consegue soltar a Ibaek e o sol nasce. Isso no capítulo 14, são 40 capítulos. E eu pensei, vão matar as protagonistas em 14 capítulos? Elas vão morrer? Mas elas não morrem. Ai, graças a Deus. Elas não morrem porque acontece uma grande tempestade de chuva e raios que acaba cobrindo o sol, então elas não vão ser queimadas vivas. Não é que elas não vão mais morrer, mas elas vão conseguir ter um pouco mais de tempo de sobrevivência, não vão ter uma morte imediata. Então elas conseguem voltar pro bunker, gente, pelo amor de Deus, foi muito desesperador. Nossa, que cena agonizante de verdade. Depois de voltarem com vida, a Ibaek ainda tá muito ferida, logo a divisão dela meio que fica em pausa até que ela se recupere. Elas não vão poder sair em missões externas e a divisão 2 vai ter que ajudar ali o pessoal da limpeza, o pessoal da agricultura e etc. E durante essas ajudas que eles estão fazendo, a protagonista acaba conhecendo a Yeonjin. E a Yeonjin olha pra prota bem assim, ó. Nossa, você é tão bonitinha. E eu fiquei, concorrência. É nesse momento que a gente aprende um pouco mais sobre o relacionamento da Ibaek com a médica. Gente, a médica
muito legal da cabecinha não, sabe? Ela é meio pancadinha das ideias. Por quê? Ela é uma doutora e a primeira pessoa que ela despertou de uma cápsula de criogenia foi a Ibaek. Então, ela tem um certo fascínio, ela tem um certo encanto não muito normal pela Ibaek. É obsessão a palavra, tá? É obsessão. Apesar de elas não terem um relacionamento sério, ela tem esse controle em cima da Ibaek. Ela tem essa coisa perturbadora de elas não namoram sério, mas ela também não deixa a Ibaek em paz, e sempre que a Ibaek parece que tá quase se relacionando com alguém, ela vai lá e interfere, sabe? Essa coisa meio doentinha, sabe? Essa coisa meio tóxica. A Ibaek não quer mais isso, tá? Ela termina ali com a doutora, que fica bem feliz, como vocês podem imaginar, e ela quer seguir sua vida, ela quer tocar sua vida, e aí a divisão decide que vão dar uma festinha, que vão beber. Se eu não me engano, acho que é aniversário da Gi, mas eu não tenho certeza, porque a história é meio longa, eu já esqueci. Enfim, acho que é aniversário da Gi, enfim, elas vão bebendo um pouquinho e tal pra se divertir. E é bem pouco, tá, gente? Mas a Gi é muito fraquinha pra bebida, porque acho que antes dela ser congelada, ela nunca tinha bebido. Então ela ficou meio doidinha e o pessoal ficou se divertindo. E qual foi o problema nisso? O bunker sofre uma invasão. Como que eu conto isso sem enlouquecer, gente? Ela tá meio bêbada, a Gi, e ela confessa pra Ibaek que tem um crush na Ibaek, que queria ficar com ela do mesmo jeito que ela fica com a médica. E a Ibaek nem meio que tem tempo de dizer que ela nem tá mais com a médica, até que alguém interfere. Sim, a médica, ela tá vigiando a Ibaek pelas câmeras. E aí ela manda uma pessoa pra ir falar com a Ibaek e afastá-la, dizendo que tem que resolver algum problema. E quando elas são afastadas, a Ibaek fala: olha, Gi, me espera aqui que eu já volto, tá certo? Que ela chama indo pra um canto mais privado pra conversar. E a Gi fica: não, beleza, tudo bem. Só que é nesse momento, quando elas estão separadas, que tem a invasão. E aí, quando a Ibaek volta, a Gi não tá mais onde ela deixou. Então cadê a Gi? A Gi tava desorientada e bêbada durante uma invasão de vários monstros. Como é que ela vai proteger a Gi? E no meio disso tudo, a gente acaba entrando dentro de um flashback na cabeça da Ibaek, porque ela sente que se a Gi morrer vai ser culpa dela. Por quê? Antes da Ibaek ser a líder ali do segundo comando militar, outra pessoa era, outra moça era, e essa moça morreu se sacrificando para manter a Ibaek viva. Então ela se culpa muito pela morte dessa pessoa. Não foi culpa dela, mas ela se culpa muito pela morte. Agora ela pensa: meu Deus, todas as pessoas ao meu redor se machucam, todas as pessoas ao meu redor morrem. É minha culpa. Então a gente descobre que, na verdade, as outras pessoas não gostam da Ibaek no bunker, não porque não gostam dela de fato, mas sim porque a Ibaek tá sempre tentando morrer. A Ibaek não liga pra própria vida, ela não valoriza a própria vida, ela se acha um desperdício, ela se acha um estorvo, ela é muito depressiva. Então todas as vezes que ela sai pra lutar contra os monstros, ela se machuca, todas as vezes. E não é porque ela, sabe, não é porque ela não pode não se machucar, ela simplesmente não se importa com a própria vida. Enquanto isso, ficam mandando vários recursos pra ela se manter viva, e as pessoas das outras divisões ficam: caramba, essa mulher nem quer viver e tá recebendo um monte de recurso extra, enquanto a gente que quer viver essa vida, a gente que quer colaborar, não tá recebendo metade do que ela ganha. Isso não é justo com a gente. Por que ela não valoriza a própria vida? Ela nasceu bonita, ela nasceu inteligente, ela nasceu com um corpo forte, ela é valorizada e ainda assim ela não quer viver. Gente, é uma raiva. Gente, é muita coisa, é muito complexo. Mas eu não tenho mais tempo pra falar, porque eu só tenho mais 10 minutos de câmera pra gravar. Ai, calma, gente, eu tenho que ser mais breve. Vamos correr contra o tempo agora. Durante esse ataque, a Gi acaba indo lá pra divisão de agricultura, porque ela tava andando meio bêbada pelo bunker, e o pessoal da agricultura meio que não sabe se defender, elas não são lutadoras. E a Gi, apesar de ainda estar meio tontinha, o álcool vai saindo do corpo dela, ela percebe que ela é a única que pode fazer alguma coisa. Então, mesmo desarmada, ela vai pra cima de um dos monstros que tá ali na divisão, que é um rato gigante, e vai batalhar contra ele. E lembra daquela amiga lá no começo que ela fez na agricultura? Então, essa amiga pega e ajuda ela. Então elas começam a combater a criatura e por muito pouquinho elas não morrem. Só que a Gi acaba se machucando. E vendo que a Gi tá machucada, depois que acontece toda a confusão, que eles conseguem matar os monstros e limpar o ambiente, a Ibaek vê que ela vai precisar de mais medicações do que elas têm disponível. Então o que acontece? Ela volta a dormir com a doutora para conseguir mais remédio. Só que não foi só a Gi que se feriu, muita gente se feriu nesse ataque e não tem recurso médico suficiente para todo mundo. Então,
como ela recebe mais recurso médico ainda, outras pessoas não recebem e começa uma grande revolta no bunker. Ficam, vocês, o que tá acontecendo? Por que uma divisão tem mais prioridade com a outra? A gente também tem pessoas machucadas aqui, a gente também tem feridos aqui, isso não é justo. E elas começam a brigar. Gente, é uma confusão generalizada dentro desse bunker. Já tá endoidando. E aí, como são dois grupos militares que tem lá dentro, os dois grupos conseguem acalmar essa rebelião, cada um no seu canto. A prefeita também acalma todos. Mas assim, os ânimos não tão bons. Então, o Conselho dos Anciões tem que interferir. Porque quem tá causando toda essa confusão, supostamente, é a pobre da Ibaek, né? Não é a prefeita lá que fica desviando recursos. Não, é a Ibaek. É tudo culpa da Ibaek. Enfim, a Ibaek, ela meio que prejudica o juízo da prefeita, é isso que o Conselho dos Anciões entende. Então, enquanto a Ibaek estiver ali, a prefeita não vai conseguir ser a prefeita de todo mundo, porque ela sempre vai priorizar a Ibaek, porque ela é apaixonada, loucamente obcecada pela Ibaek. Então, eles dão uma missão suicida pra Ibaek. Eles falam, olha, a gente não sabe como foi que aconteceu essa invasão, mas tem um buraco ali na parede por onde entrou os monstros, e você vai entrar no buraco e vai investigar de onde é que eles vieram. Todo mundo sabe que isso é uma missão suicida. Todo mundo sabe. Mas a Ibaek, como ela é uma, né? Como ela não liga pra própria vida, ela fica, tá bom, eu vou atravessar. Eu vou descobrir o que é que tá acontecendo. E falaram, olha, você tem tantas horas pra descobrir o que tá acontecendo lá fora, se você não voltar dentro desse tempo aí, a gente vai fechar o buraco com você lá fora. Aí ela, tudo bem, eu entendo. E a equipe dela fica, oi? Como é? Essa mulher tá tentando ir de arrasto o tempo todo. A própria Gi fica, não, Ibaek, você não vai sozinha, você não vai fazer isso, a gente vai com você. Ela, vocês não podem. Então elas dão um jeito de convencer a prefeita obcecada doida a irem com a Ibaek, mesmo indo contra o Conselho dos Anciões, que dentro da hierarquia são mais poderosos do que a prefeita, elas vão de qualquer jeito. Então elas vão lá e atravessam o buraco. Quando elas atravessam o buraco, elas percebem que elas estavam num ninho. Não tinha mais nenhum rato ali, mas claramente era uma caverna onde os ratos viviam. Só que tem uma coisa muito estranha nessa caverna, porque quanto mais elas andam, mais familiar fica aquele local, até que elas veem um símbolo na parede e percebem que aquela caverna não é uma caverna. Na verdade, é um segundo bunker. Havia esse tempo todo um segundo bunker com mais recursos que elas não tiveram acesso a todo esse momento. Então elas voltam para contar o que aconteceu. Gente, tem outro bunker, a gente não precisa ficar presa aqui nesse espaço. Tem mais recursos ali, tem mais medicações ali, tem mais espaço para plantar ali. Mas elas não conseguem. Porque o bunker já é antigo, a infraestrutura foi parcialmente destruída, o bunker que elas estavam antes vivendo, por causa daquela invasão. Então o bunker começa a ruir e inundar. Tudo começa, e assim, são 20 andares para baixo, os andares de baixo começam a alagar. Então as pessoas, os anciões que estavam ali, os médicos que estavam ali, todo mundo vai morrendo. Meu Deus! Elas não conseguem salvar as pessoas, elas tentam, mas elas não conseguem. Inclusive, no meio desse processo, a prefeita acaba falecendo, e a prefeita, pela primeira vez, tem um pingo de lucidez, e ela pensa, poxa, eu quero que a Ibaek seja feliz, eu quero que a Ibaek siga em frente. A gente é muito... Nossa, eu fiquei louca lendo esse negócio. E as poucas sobreviventes que saem desse bunker destruído vão pro segundo bunker para começarem uma segunda vida ali, agora com uma nova hierarquia, com uma nova infraestrutura, porque não existe mais Conselho dos Anciões. Não existem mais as divisões como eram antes. Só tem agora as últimas sobreviventes. E quando elas morrerem, acabou. Não tem mais ninguém. Nossa. Acabou que eu nem falei tanto do relacionamento da Gi com a Ibaek, porque ele é muito natural, ele é muito gradual. Durante toda essa pataquada que tá acontecendo, elas vão se aproximando e vão se apaixonando aos poucos. Mas lembrando, a Ibaek, ela era uma pessoa triste, ela era uma pessoa depressiva, e ela ainda tinha uma maluca com dependência emocional nela. Então, ela teve muita dificuldade de se abrir com a Gi, mas agora nesse novo bunker, agora que elas estão livres de toda a infraestrutura social que elas viviam antes, dos velho maluco, da prefeita maluca, elas finalmente vão poder ter ali um relacionamento novo, vão poder começar do zero e se aproximar. Porque nós entendemos durante a obra que a Ibaek tá sim apaixonada pela Gi, mas ela não tem a força, ela ainda não tem a coragem de ter ali uma atitude. Na verdade, quem tem mais atitude durante a obra toda é a própria Gi, porque em alguns momentos ela fala, olha, você gosta de mim? Eu gosto de você. Você quer ficar comigo? Eu quero ficar com você. Aí você tá com ciúme da minha colega? Tudo bem. Termina com a que você tá ficando, e aí eu me afasto dela e a gente fica junta. Bem saudável, assim. Enfim. Gente, eu amo essa história. Foi dolorosa? Sim, ó.
Eu chorei? Sim. Teve momentos que eu achei que as protagonistas fossem morrer e o final fosse trágico? Sim. Mas não só morreu uma pessoa que eu gostava. Eu fiquei muito triste, que era uma das personagens secundárias militares. Eu fiquei muito triste quando ela morreu, mas é uma obra muito, muito boa. Valeu muito a pena o meu tempo, eu tenho certeza que vai valer a pena o tempo de vocês pra quem gostam dessas ficções científicas com romance e apocalipse, tá certo? Até a próxima. Tchau!